Chega um momento muito especial para a gente. Vou pedir a presença aqui do nosso presidente, Renato Giro, para poder fazer uma homenagem muito merecida e muito emocionante também. Eu estou no segmento da impermeabilização há mais ou menos 34 anos. Quando eu iniciei, foi muito difícil, né? Porque eu tinha acabado de me formar e eu conheci uma pessoa que militava na área de impermeabilização e eu disse, não, esse negócio é interessante, se ganha muito dinheiro com impermeabilização, né? E é isso que eu vou fazer, porque eu acabei de me formar, tem pouca gente fazendo, e eu, como arquiteto, eu não quero, acho que eu não vou ter como sustentar uma família fazendo reforma de banheiro, cozinha, namorava uma arquiteta também. Bom, a vida é engraçada, né? Porque ela vai passando por... A gente vai aprendendo, vai conhecendo pessoas, e eu vi que a impermeabilização, que era uma coisa para mim... As pessoas diziam assim, mas você é arquiteto, você vai fazer impermeabilização? Eu disse assim, não mas é porque a impermeabilização 2 mais 2 dá 4. Né? E na arquitetura nem sempre o azul é azul e o preto é preto. Então, eu vou por essa área técnica. E aí, eu comecei a conhecer o que é impermeabilização, e essa pessoa com quem eu tinha... que me apresentou a impermeabilização, ela disse assim, impermeabilização é uma cachaça. Você vai parar no sinal, vai olhar o prédio ali em cima, vai ver uma trinca, vai ver uma fissura, e vai dizer, ali tem um problema de impermeabilização. E assim, eu digo que atualmente é um saco, porque eu paro no sinal e olho lá para cima e vejo uma trinca, e vejo um vazamento, e já vou deixando um cartão, seja numa festa de aniversário de criança, seja onde for. Eu até saio de casa com os cartões no bolso, na festa de criança, né? Porque tudo pode ser, posso visualizar ali uma oportunidade. E, durante essa minha caminhada, eu conheci pessoas, conheci indústrias, empresas, aprendi a me relacionar, e foi difícil, porque quando a gente está começando, não dão oportunidade para a gente. Mas a gente faz a nossa caminhada. E essa homenagem que a gente vai prestar, que é de coração, é muito em função da caminhada do Torelli. Às vezes, a gente, talvez ele não saiba, não tenha percebido o ensinamento que como ele fez da vida dele, uma vida que começou tão simples, eu sei a história, que começou com muita simplicidade, com muita luta, e ter construído um caminho tão bonito, ter construído uma família. Eu não participei dessa família diretamente. Né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, ele trabalhava em São Paulo, numa grande indústria, talvez tenha até demorado um dia para saber quem era o Renato. Mas ele não sabe o quanto a gente que está aqui embaixo olha um líder e diz assim, poxa, esse cara é bacana, ele está fazendo um trabalho lindo, bacana. Saiu de uma simplicidade, se formou, construiu a sua vida, virou um grande empresário, um grande professor, sem saber, sem ter essa intenção. Então, a homenagem que eu acho que a EI faz para o profissional Torelli, pelo ensinamento que da gente sair praticamente não vou dizer do zero, mas sair do muito simples para uma coisa muito complexa, transformou o mercado, deixou um legado de que tudo na vida a gente tem que acreditar, apostar, se dedicar, e, principalmente, que a gente precisa de pessoas para estar no nosso lado. A gente precisa se cercar de boas pessoas. A gente precisa fazer relacionamento. Ninguém faz nada sozinho. E esse ensinamento que eu vi,
porque eu presenciei uma parte desse crescimento de longe. Ele pode não saber, mas, para mim, você é um exemplo. É um exemplo de que a gente deve acreditar, de que a gente deve fazer, mas nunca esquecer das pessoas. Então, Torelli, em nome da associação, eu gostaria que você levasse no seu coração o nosso carinho de tê-lo como uma referência do que é esse nosso mundo da impermeabilização, que a gente tem que acreditar e que a gente consegue, porque você conseguiu deixar um grande legado para todos nós. Muito obrigado. É de coração. O Daniel vai te entregar a placa. Tremendo. O que você quer que eu segure? Não. Vou ler a mensagem aqui. Associação de Engenharia de Impermeabilização, AEI, presta essa homenagem ao profissional Ariovaldo José Torelli por toda a sua trajetória profissional. Um exemplo para o setor da impermeabilização e para nós da AEI. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom, eu me sinto muito honrado, muito feliz por estar aqui. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, a gente acha que não mereço tudo isso, né? Mas suei a mão, né? É uma vida dedicada à impermeabilização, e agradeço a Deus por ter me dado forças e coragem para enfrentar tudo isso. Eu comecei na Asfaltos Vitória em 1980, então 44 anos nessa área, e passei por tantas dificuldades, passamos, né, todos nós, por tantas dificuldades, tantos planos, mas a gente foi tropicando e caminhando, tropicando, levantando e caminhando, e conseguindo chegar até hoje, né? Foi uma luta. Nessa trajetória, eu fiz grandes amigos. O Rio de Janeiro sempre me recebeu muito bem. Perdi amigos nessa trajetória, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, grandes amigos, o Jorge, o Felipe, mais recentemente o Fábio, entre outros que ficaram ao longo desse caminho. Mas, para minha alegria, muitos deles estão aqui, muitos que se tornaram, inclusive, referência para mim, em diferentes áreas, em diferentes momentos da minha vida, se tornaram referências, né? E tudo que eu tenho na minha vida eu consegui com a impermeabilização. Nunca fui um aplicador de impermeabilização, sempre um técnico aplicador, ensinando alguém a aplicar, e depois gerente comercial, até diretor-geral da Viapol. Foi uma caminhada difícil, mas esses amigos que se tornaram referência para mim me ajudaram muito nessa caminhada, tá certo? Um setor que me deu tudo e que me ensinou, sobretudo, a ter o equilíbrio que eu consegui ao longo da vida, com a graça de Deus, o equilíbrio profissional, o equilíbrio financeiro, quer dizer que tudo valeu a pena, né? O equilíbrio espiritual, por que não? Porque todos nós que trabalhamos nesse setor devemos acreditar em alguém maior, porque nós temos que, sobretudo, aprender a rezar, porque quem mexe com impermeabilização tem que saber rezar, torcer e rezar, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi. E equilíbrio emocional, porque as dificuldades são tantas, dificuldades das empresas, dificuldades no relacionamento dos clientes, dificuldade no relacionamento com as construtoras. Enfim, você precisa ter equilíbrio. Esse é o grande valor que todos nós temos, sobretudo vocês aqui, que labutam, que trabalham na área de aplicação. É uma dificuldade muito grande, que todo dia tem que vencer essa luta de enfrentar o contratante
que muitas vezes não consideram o nosso trabalho como um trabalho de ponta, um trabalho de vanguarda, e por muitas vezes somos até desprezados pelas construtoras naquilo que nós fazemos, porque a gente representa muito pouco dentro do custo da construção civil, dentro do custo de uma edificação, em termos de valor financeiro, mas representamos muito em termos de conforto, de tranquilidade, de segurança para aquela obra. Infelizmente, a gente é analisado pelo valor financeiro do que nós representamos na obra e não pela importância que o nosso setor tem dentro da obra, tá certo? Eu digo para vocês parabéns à EI, porque vocês são únicos, não existe outra associação igual a vocês no Brasil. Vocês conseguiram quebrar um paradigma que é se relacionar entre aplicadores, concorrentes, mas não inimigos. Esse é o grande trunfo de vocês, é um grande valor que vocês conquistaram e que tem que ser muito respeitado, tá certo? Porque os outros estados todos tentaram fazer uma EI e nunca ninguém conseguiu. Nunca. Quem chegou mais perto foi criar uma confraria para se reunir no final da tarde e ou fumar um charuto, ou tomar um vinho, ou comer uma carne, tá certo? Mas nunca nesse nível que a EI atingiu, fazendo um evento como esse, quase com 500 inscrições, a presença de todos os fabricantes aqui, apoiando o evento. Isso é ímpar, é singular. Então, parabéns para todos vocês que representam, que militam aqui na EI, porque vocês são únicos e conseguiram um grande sucesso. Não é o primeiro, é o 14º, né? Mas ele vem crescendo ano a ano e só se consegue atingir essa excelência após anos e anos de insistência, erros, acertos. Esquece os erros, continua nos acertos, aumentar o teor de acertos para chegar nessa excelência que vocês chegaram hoje. Então, o que eu diria para vocês, muitos jovens aqui, iniciando nessa caminhada da impermeabilização, trabalhem duro que vocês vão chegar num bom resultado, vão chegar numa boa posição, ser uma referência. Acredito que todos tenham essa condição de chegar nesse nível de ser referência. Não é que eu estou aqui, nós temos aqui nesse plenário grandes referências do nosso setor, como já foi dito aqui mais uma vez, o Granato, temos o Firmino, temos o Girão aqui, lá do Nordeste, temos o Elton, que já saiu da Bahia, enfim, está aí o Elton da Bahia. Enfim, grandes referências nesse Brasil, que estão aqui congregados, estão aqui juntados aqui nesse nosso evento, mas que são muito importantes para o nosso segmento, tá certo? E outros aqui, me desculpe se eu esqueci o nome de alguém, mas tantos outros importantes nesse setor, que fazem desse nosso dia a dia da impermeabilização um vício gostoso, né? Uma doença gostosa, e uma cachaça e o prazer de poder viver tudo isso. Então, eu parei, me aposentei em junho do ano passado, recebendo essas homenagens todas, porque eu parei no meu dia a dia de executivo, né? Mas não consigo esquecer isso, não consigo deixar esses grandes amigos que eu construí ao longo dessa carreira. E é uma alegria, um prazer muito grande poder conviver com eles e poder relembrar tantas histórias, né? Tantas e tantas histórias. E, como ele disse, tantas dificuldades que nós passamos. Por exemplo, uma delas, quando eu fui eleito a primeira vez o presidente do IBE, em 1988, a gente fez o simpósio do IBE, que foi um sucesso absoluto, tal, e o IBE tinha, no final dos eventos, dos simpósios, fazer um jantar, tinha entrega dos prêmios, uma coisa assim, bastante solene, né? Quem tem mais tempo com a Ângela, por exemplo, deve se lembrar disso, né, Ângela? Era um jantar solene, e tinha a primeira mesa, assim, de frente ao palco, né? E sentava ali com as esposas, o presidente do IBE, o vice-presidente do IBE, a diretoria do IBE, né? Eu tinha chegado ali com o presidente eleito, ganhei por um voto a eleição contra um fabricante tradicional tal, e fui para me sentar na mesa na frente do auditório. Eu ia entregar os prêmios tal, e todos os lugares estavam ocupados. Não tinha lugar para mim. Aí um deles levantou e falou assim, eu com a minha esposa do lado, falou assim,
não tem lugar para você aqui porque você não é fabricante. Você é um funcionário de uma empresa. Aí eu fui, sentei na mesa de trás. Quietinho, fui lá, entreguei meus brindes. Então, todas essas dificuldades que a gente foi passando, né, porque eu não era dono de empresa, eu era um funcionário, né, não podia sentar na mesa que era meu direito, né, afinal, todos os simpósios até então, o presidente sentava na mesa, no principal lugar. Mas tudo isso só fez com que eu crescesse dentro do segmento, com todas as dificuldades, e tendo que se superar, sempre superando, para chegar onde eu cheguei. É por isso que eu deixo aqui a mensagem para todos vocês, não se abatam por uma crítica, por um erro. Tinha lá um dos membros, eu até comentei com alguém hoje, que falava assim, né? Não tem nada pejorativo nisso, pelo amor de Deus, mas os burros aprendem errando. Os gênios aprendem vendo os burros errarem. Então, gente, vamos ser gênio, vamos ver quem errou, não vamos repetir o erro dele, vamos daí para frente, tentar mais acertos e aprendendo com os próprios erros, não sendo burro, mas sendo gênio, aprendendo, tendo a humildade de aprender com o próprio erro, tá certo? Porque todos nós erramos, não tem jeito, tá certo? Então, é essa mensagem, essa alegria de estar aqui com vocês, de receber esse prêmio, essa lembrança, essa homenagem. É sempre melhor ser homenageado em viva do que em memória, né? Então, é muito bom. Então, a todos vocês que participaram dessa minha vida nesse segmento, né, nessa profissão, que chegaram agora, que participaram há tantos anos comigo, que me deram sempre o privilégio de poder conviver com vocês, o relacionamento profissional, que virou amizade, que virou admiração e que virou referência. Por muitos de vocês são referências para mim, tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês, porque vocês fazem parte dessa minha... Deu nó, agora deu nó. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigado mesmo. Dá licença. Muito obrigado, Torelli, pelas tuas palavras. E Renato enalteceu muito a tua figura como profissional, né, exemplar aí do mercado, mas eu não queria deixar passar também a menção ao ser humano. Para mim, você foi realmente, dentro do mercado, uma pessoa muito humana. Sendo, né, presidente, né, que levantou o IB, né, temos que lembrar, né, o IB havia deixado de fazer simpósios, atividades e tal, você foi, né, a mola mestra que mexeu com o IB novamente, mas mesmo assim, quando nós tivemos a iniciativa de nos juntar numa associação, você foi o primeiro a nos dar, né, incentivo e apoiar e mostrar que era o caminho correto a seguir. Então, nós agradecemos também a nossa história pelo teu apoio. Muito obrigado. Presidente, eu vou pedir uma licencinha agora, porque o Torelli nos lembrou da nossa figura singular, né, de sermos uma associação, né, de engenharia de impermeabilização, exemplo aqui no Brasil.